Sejam bem-vindos a mais um podcast da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, o podcast Push for Midwives Portugal. Hoje temos aqui uns convidados especiais da região de Viana do Castelo. Já tivemos em Leiria, já tivemos em Aveiro, temos também outros programados para Coimbra, para o Porto, para Lisboa. Portanto, vamos estar um bocadinho por todo o país. O meu nome é Isabel Ferreira e sou vice-presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, da International Confederation of Midwives, que defende algo muito claro, que os cuidados de saúde verdadeiramente centrados na mulher exigem um investimento na autonomia e integração dos enfermeiros obstetras nos sistemas de saúde. E é isso que queremos refletir aqui hoje. Qual é o papel dos enfermeiros obstetras nos cuidados à saúde da mulher, agora aqui em Portugal e mais concretamente aqui na região de Viana do Castelo, e de que forma é que fará sentido investir nestes profissionais para que se consiga uma melhor acessibilidade e uma melhor qualidade dos cuidados de saúde à população. Então, por isso é que a APO se junta a este movimento em Portugal. E hoje temos connosco a enfermeira obstetra Sandrina Alves, que está aqui ao meu lado esquerdo, que vem aqui em representação dos cuidados de saúde hospitalares. Ela também já se vai apresentar um bocadinho mais daqui a bocadinho. A enfermeira obstetra Susana Pinto, dos cuidados de saúde primária, está ali no cantinho. E aqui no meio, como não podia deixar de ser, com muito carinho está um representante da população, porque acima de tudo nós queremos é ouvir as mulheres, o que é que as mulheres necessitam e como é que elas estão a ver os cuidados que estão a receber por parte então do sistema de saúde em geral e dos enfermeiros obstetras em particular. Muito obrigada por terem aceito este convite. O debate, esta conversa, não é um debate, mas é uma conversa, vai ser gravada e temos ali o Guilherme que está a gravar aqui toda a nossa conversa para depois poder ser divulgado pelos canais da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, nomeadamente as redes sociais, e será inteiramente publicado no YouTube. A primeira coisa que eu ia questionar para lançarmos aqui um bocadinho o debate era falar então sobre os serviços que estão ao dispor da mulher aqui na região de Viana do Castelo e aqueles serviços em que realmente os enfermeiros obstetras estão na linha da frente e outros em que não. Portanto, falar um bocadinho de como é que está o acesso aos cuidados de saúde à mulher na região de Viana do Castelo e que oferta é que as mulheres têm neste sentido. E por isso vou passar aqui primeiro a palavra à Sandrina. Pode ser? Obrigada, Isabel. Boa tarde a todos. De facto, estou muito contente de estar aqui a falar sobre aquele que eu acho que é o papel de um profissional extremamente importante nos sistemas de saúde. Estou aqui efetivamente para falar um bocadinho sobre aquilo que é o papel do enfermeiro especialista de saúde materna no contexto hospitalar, que é aquele onde me dedico. Eu sou enfermeira especialista nesta área há 21 anos, com muito gosto, com muita paixão por aquilo que faço, que eu acho que também é uma condição essencial para tudo o que nós fazemos na vida e nesta área em particular. E devo dizer também de coração que eu acho que as pessoas que se dedicam a esta área são pessoas que trabalham efetivamente com o coração, porque é uma área que assim exige, é uma área eminentemente humana, é uma área que exige a nossa dedicação como pessoas. Portanto, é um trabalho de pessoa para pessoa e se calhar não é por acaso que a maioria das parteiras são também mulheres, não é? Muito de mulher para mulher, porque conhecemos as vivências, porque nos identificamos em muitas situações e, portanto, é desta forma também que nós conseguimos atribuir um cuidado mais humanizado, mais individualizado. E aqui, voltando à pergunta então que a Isabel colocava e que tinha a ver com os serviços então que estão disponíveis, efetivamente os serviços que estão disponíveis e particularmente aqui na nossa região, aqui no Alto Minho, estão maioritariamente focados ainda nos serviços públicos e, portanto, cuidados que são dispensados quer a nível hospitalar, quer na rede de centros de saúde que compõem. Portanto, nós temos um hospital que trabalha em articulação com os diversos centros de saúde e são estes serviços, os serviços públicos que dominam a intervenção nesta área aqui no Alto Minho. E então, mas concretizando, e para quem
poderá desconhecer aqui o real papel dos enfermeiros obstetras nesse sistema de saúde, e agora centrando-nos mais na questão hospitalar, que é onde vem aqui a Sandrina. O que é que fazem então os enfermeiros obstetras no hospital? O hospital é um local que está destinado maioritariamente, aqui no nosso contexto, haverá e há certamente outras realidades, no nosso contexto o hospital está muito mais focado na assistência ao parto em si, na assistência às mulheres que têm associado algum risco na gravidez. Como sabem, nós podemos assim em termos genéricos dividir a gravidez em gravidez de baixo risco, uma gravidez que é o tipo de gravidez que não tem complicações associadas e, portanto, cuja vigilância pertence integralmente à enfermeira especialista, articulando, obviamente, com uma equipa multidisciplinar, mas em que o domínio da intervenção da enfermeira especialista é preponderante. E temos depois grávidas que, por algum motivo, ao longo da gravidez, necessitam de um apoio especializado, envolvendo outros profissionais, obstetra, o nutricionista, dependendo depois da patologia subjacente. Portanto, no hospital, nós dedicamos os nossos cuidados ao momento do parto em si, e quando falo do parto, temos também serviços dedicados a receber as utentes para perceber aquilo que são as expectativas delas em relação a este momento, que é um momento extremamente marcante, não é? Na vida das mulheres, na vida dos casais e na vida das famílias. E aqui refiro uma consulta de plano de parto, ou seja, aquela consulta que nós dedicamos para que as grávidas possam vir ter connosco e conhecer que serviços é que temos disponíveis para lhes oferecer, para conhecermos as expectativas que têm. Essa é sempre a nossa base de intervenção, não é? Percebemos o que é que esperam efetivamente de nós e para podermos efetivamente empoderar os casais a tomarem decisões. Muitas vezes não vêm naquele momento ainda com decisões efetivamente tomadas sobre aquilo que querem fazer, mas de facto este momento serve também para com eles estabelecer um plano de intervenção que procure corresponder àquilo que são os objetivos, as necessidades e as expectativas que eles próprios têm. Paralelamente a isto, e também nesta lógica de preparar os casais para o contexto onde se vão dirigir, temos também um momento de visita à maternidade em que nós procuramos com esses casais apresentar já as instalações, falar um bocadinho sobre as dinâmicas, sobre a forma como a equipa se organiza para responder a estas necessidades, e que estão abertos e são disponibilizados a todas as grávidas do distrito ou fora do distrito, não é? Porque também temos senhoras que procuram, portanto, para disponibilizar a todas as mulheres, famílias que pretendam vivenciar connosco esta experiência. Como eu falava também na gravidez de risco, e lá está, aquela gravidez que exige, para além da intervenção do enfermeiro especialista, e neste caso do médico de família, que eu tenho estado também a fazer o acompanhamento, que exige a intervenção multiprofissional, estes profissionais estão concentrados em contexto hospitalar e, portanto, estas grávidas são orientadas para consultas de risco, onde lhes é atribuído, face à patologia ou ao motivo que os trouxe, são-lhes atribuídos os profissionais necessários para responder às necessidades que trazem. Eles, então, também os enfermeiros obstetras, não é? Sim. Então, claro. Eu já vou deixar aqui a palavra para a Flávia, que aqui é um centro, está no centro, portanto, que é realmente o nosso centro dos cuidados, não podia estar melhor. E vou passar agora a palavra aqui à Susana, porque já falamos um bocadinho dos enfermeiros obstetras no hospital e nos cuidados de saúde à mulher que vão para além daquilo que é prestado com os enfermeiros obstetras, também com os médicos, obstetras, anestesistas, pediatras, os nutricionistas, psicólogos, né, que também fomos falando. Mas agora vamos falar concretamente do sistema de saúde, da parte dos cuidados de saúde primários, Susana. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e é um gosto representar os cuidados de saúde primários, vulgarmente os centros de saúde, como as pessoas costumam ouvir, ou atualmente as unidades de saúde familiar. A intervenção do enfermeiro obstetra na comunidade, que é assim que chamamos, não é? É muito abrangente. Temos uma intervenção desde a adolescência até à menopausa. Depois de termos feito o nosso curso de base, a nossa licenciatura, fizemos um estudo, a especialização, de 2 anos, para podermos fazer um acompanhamento mais
específico a estas áreas. Por exemplo, na adolescência, em que acompanhamos nas escolas, as escolas têm o gabinete de intervenção e apoio ao aluno, em que há uma enfermeira que se dirige lá para aconselhamento dos jovens e adolescentes. Depois também temos, porque quando se fala do enfermeiro obstetra, não se fala só na gravidez, é mais abrangente, por isso começamos desde a adolescência a nossa intervenção. Depois, mesmo a questão do planeamento familiar, e é muito importante, e somos, eu pelo menos no meu local de trabalho, muitas vezes sou conselheira dos meus colegas generalistas, que método que será melhor para aquela senhora que está em idade fértil e ainda não pretende engravidar. Colocamos os implantes, os dispositivos intrauterinos, fazemos algumas intervenções mais especializadas que os enfermeiros generalistas não fazem. No acompanhamento da gravidez, também, como a Sandrina disse, as senhoras com gravidez de risco, apesar de maioritariamente a consulta de vigilância ser feita pelas colegas em ambiente hospitalar, também fazem o acompanhamento mais pontual, ao contrário das senhoras, das grávidas com uma gravidez de baixo risco, que fazem toda a vigilância conosco. O que é importante mais dizer-vos? O enfermeiro obstetra, principalmente numa fase mais final da gravidez, em que a senhora vem, por exemplo, à consulta de termo, entre as 35 e as 37 semanas, faz depois o acompanhamento até ao termo da gravidez, mais próximo. Porquê? Porque tem competências que o permitem fazer a auscultação cardíaca, fetal, a avaliação da altura uterina, uma série de intervenções importantes para a vigilância da gravidez. Depois há outro aspecto, e se calhar é o mais, penso eu, pois a Flávia dirá, muito valorizado pelas senhoras, que é a questão do pós-parto. Fazemos a visita domiciliária no pós-parto, que é um período de transição que é muito exigente para a família, para o casal, para os pais, para a mãe. Fazemos esse acompanhamento, todo o apoio, porque temos formação específica. E para além da formação específica, nós fazemos muita formação contínua. Há essa necessidade de estarmos sempre em formação, muita promovida até pela Associação, não é, Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. E fazemos essa formação para quê? Para prestar melhores cuidados, melhor aconselhamento. Há muitas dúvidas, não só na prestação de cuidados ao bebê, mas a questão da amamentação. E são uns dias, porque vamos logo nos primeiros dias, muito importante para que seja depois um período mais tranquilo, que seja vivido de forma tranquila. Prosseguimos e chegamos ao período da menopausa, em que é uma fase muito importante para as mulheres, essa fase de transição, e que acho que é uma área em que temos que apostar mais, haver mais formação nesta área, de todos, quer nós enfermeiros, quer da parte médica, de todos, porque é uma área também, é uma fase também importante, não é, de mudança, e faz parte do ciclo de vida. Muito obrigada, Susana. E então já vimos que a atuação do enfermeiro obstetra vai muito além do que só a gravidez e o pós-parto. Então temos desde a adolescência ao nível da sexualidade, da formação da família, a intimidade, e depois avançando dentro da gravidez, o acompanhamento toda a gravidez. Não falou, mas imagino que também seja um serviço oferecido a preparação para o parto, e a recuperação pós-parto também tem aqui em Viana. Boa, então nós daqui a bocadinho se calhar falamos um bocadinho sobre isso. Portanto, já percebi que, e depois do bebê nascer, ainda o acompanhamento, eu percebi visita domiciliária, sim, não é só o acompanhamento no centro de saúde, mas também ao domicílio. Então temos realmente aqui um acompanhamento bastante completo, que não termina aqui,
e pelo menos já percebi que há uma vontade ainda de aprofundar mais para além e irmos para a área da menopausa. Então, agora vou perguntar aqui à Flávia, não é? E se calhar às mulheres que estão aqui na plateia hoje, se tinha conhecimento de todos estes serviços e se sim, se usufruiu de algum destes serviços e como é que foi esta experiência. Obrigada, Flávia, por teres vindo. Obrigada eu, desde já, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje, por poder contar a minha experiência mais específica depois do parto, mas recuando um bocadinho aqui aos cuidados primários, também sou utilizadora dos cuidados primários de centro de saúde, é verdade. Ainda não na menopausa, não é? Ainda estou num pós-parto, exatamente. E posso dizer que não tenho necessidade de recorrer de outra forma a outros profissionais fora da rede, porque realmente me sinto bastante suportada. Ocasionalmente, numa situação muito específica ou outra, claro que eu já o fiz, não é? Mas não tenho neste momento aqui, na minha região, qualquer tipo de objeção a fazer nesse sentido. Em relação ao período que me trouxe cá e o convite que me trouxe cá foi efetivamente a gravidez e o parto, e eu não tenho rigorosamente nada a apontar em relação ao facto de, em nenhum momento, a minha vontade não ter sido ouvida ou não ter sido discutida, a minha e a do Pedro, de uma forma planeada dentro daquilo que é um contexto hospitalar, não é? Porque às vezes também podemos ter estas ilusões e temos que nos centrar que estamos dentro de um contexto hospitalar e que as pessoas têm medidas de atuação e nós temos que as respeitar também. Mas em nenhum momento, e eu posso dizer que tive muitas horas, rodei algumas equipas, 4 equipas, e portanto não tenho mesmo qualquer tipo de apontamento a fazer, bem pelo contrário. Só tenho saudações positivas a fazer estas equipas todas. Dentro do hospital, o que é que eu usufruí? A minha gravidez, não posso dizer que era uma gravidez de risco, tinha uma patologia, fui efetivamente acompanhada, quer no centro de saúde e depois encaminhada para o hospital, para uma consulta específica de endocrinologia, exatamente. Fui acompanhada pela equipa de enfermagem também com todos os cuidados, explicaram-me sempre todos os passos, sempre que ia todas as consultas, os passos e todo o desenvolvimento importante por trimestre, isto feito pelos enfermeiros obstetras, claro, e depois com obstetra especificamente. Depois, felizmente, aquilo que me levou a ter esse tipo de acompanhamento entrou em remissão, eu tive alta desse acompanhamento e foi na altura em que fizemos a visita à maternidade e, se não me engano, acho que foi a Joaninha que me recebeu. Pronto. Estávamos na dúvida se ficávamos aqui em Viana ou não e a Joaninha encantou-me logo, não é? A mim e ao Pedro, e quando saímos olhámos um para o outro e dissemos, não, é aqui que ficamos, não há mais sítio nenhum para ir, porque efetivamente logo nas primeiras questões pequeninas que eu pude fazer, porque é um contexto de grupo, não podia fazer coisas específicas, percebi que há uma vontade muito grande do serviço de respeitar e de integrar a vontade da família neste processo, como a Sandrina disse, que é tão importante e tão marcante nas nossas vidas. E posso dizer que essas questões que foram discutidas tinham a ver pessoalmente com aquilo que eu precisava, que o Pedro precisava e que os cuidados depois que a nossa bebê, que nós na altura não sabíamos se era menino ou menina, mas que a nossa bebê iria ter como uma coisa muito simples, como não queremos dar banho à bebê em contexto hospitalar e nunca nos sentimos agredidos por termos mantido esta postura, bem pelo contrário. Lembro perfeitamente de ter entrado em trabalho de parto, tive ruptura de águas, não tinha mais sinais nenhuns e naquela novidade toda, a euforia, não é? Entrei e foram as enfermeiras que me perguntaram se eu tinha alguma restrição alimentar, porque eu nem me tinha lembrado disso, não é? Quer dizer, é um cuidado que já começa a ser muito personalizado, porque eu não me lembrei que podia sequer pôr isso em questão. Não, eu não como carne. Elas é que me questionaram. E depois, em todas as equipas que vieram ter comigo, eu percebi que o meu plano de parto foi lido. Foi um plano de parto construído aqui com a enfermeira Sandrina também numa conversa, porque não íamos com nenhuma expectativa e fomos ver o que é que dava para fazer. Tivemos algumas coisas que se calhar são um bocadinho mais esotéricas, como colocar a placenta na tela, sei lá, algumas coisas que se calhar que não são próprias de um contexto hospitalar e outras que foram negociadas, de género. Se não puder ter uma episiotomia, que assim seja, e assim foi, por acaso,
negociámos a epidural até à última instância. Até a minha preparação para o parto foi uma coisa negociada, porque como tive ruptura de águas, a indicação era fazer o parto até às 12 horas e eu consegui negociar com eles às 24, portanto, que mais é que eu podia querer? E depois no pós-parto fiz pele a pele, mais de 24 horas, sonarei eu aeropeda, portanto a nossa privacidade foi sempre respeitada, felizmente conseguimos naquele momento ter as condições físicas para isso. E essas pequenas vontades, não dar o banho ao bebê, nós nem sequer usamos o berço porque a bebê esteve sempre connosco, no pele a pele, e nunca nos sentimos os estranhos ali do meio, ou os esotéricos, ou pronto. No pós-parto, felizmente não tive necessidade de utilização de grandes cuidados, só agora a vigilância habitual, normal, assim como o acompanhamento da Eva, mas isso já é mais uma área de pediatria, não é? Que temos usado também o Serviço Nacional de Saúde, normalíssimo, sem qualquer tipo de objeção e com todo o gosto vamos continuar a fazê-lo. Relativamente aos cuidados, assim um resumo aqui daquilo que foste falando. Portanto, usufruíste dos cuidados ao longo da gravidez, iniciando no centro de saúde, depois articulando com o hospital, aqui também com o serviço de endocrinologia, a tal visita ao hospital que foi importante, não é? Até na tomada de decisão e o acolhimento, portanto, aquilo que da conversa que tivemos agora aqui, o que é que eu consegui apanhar, que eu queria era validar, que foi importante nos cuidados recebidos. Primeiro, o respeito pelas opções, né? A preocupação de saber exatamente quais é que eram as expectativas e não ser julgado pelas respostas, não é? Foram as coisas que foi valorizando, não é? E mais, sentiu a competência dos profissionais que a acompanhavam, porque há pessoas que questionam, o acompanhamento, por exemplo, do enfermeiro obstetra durante o parto, ou o acompanhamento por obstetra. Não sei como é que foi o parto. Foi acompanhado por enfermeiros obstetras? Estava lá o obstetra no parto? Como é que se sentiu relativamente ao acompanhamento? Como eu disse, nós tivemos várias horas e a oportunidade de fazer várias coisas e fomos acompanhados maioritariamente por enfermagem. Na altura do período expulsivo, felizmente, naquele momento só estava uma grávida que depois evoluiu para cesariana. E então eu tinha, felizmente, toda a equipa à minha disposição. Portanto, o meu parto foi feito depois por obstetras, com um anjinho que ficou aqui do meu lado esquerdo, que me lembro perfeitamente, a fazer a contagem das respirações, que foi importantíssimo para mim, porque a dada altura já achava que não era capaz. Portanto, eu não posso tornar mais relevante o trabalho de uns do que os outros, são complementares. E vou reforçar outra vez aquilo que disse desde o início, que é, pontualmente, eu posso sentir necessidade de usar os serviços particulares fora do contexto que neste momento me é gratuito, quer no centro de saúde, quer no hospital, porque confio plenamente nos profissionais que lá estão. E em nenhum momento senti o contrário em relação à qualidade dos serviços e à competência de nenhum profissional. E eu rodei 4 equipas. Portanto, acho que tenho alguma bagagem para poder dizer isto, sim. Boa, portanto, sentiu bem essa continuidade de cuidados, esse trabalho interdisciplinar, foi algo que sentiu que estava muito coeso na unidade. Boa. Então agora passava aqui a palavra às pessoas que temos aqui na plateia, e hoje até já temos uma plateia bem composta. E eu queria perguntar se vocês têm alguma questão a colocar, se não eu colocaria, dirigia aqui um bocadinho aqui as questões, ou alguém que queira partilhar, que também seja aqui da área e seja utilizador também aqui dos serviços de saúde nesta região e que queira partilhar a sua experiência, que pode ser um bocadinho diferente, às vezes são as experiências mais positivas, outras menos, ou alguma sugestão até para melhorar aqui os cuidados na região. Olá, boa tarde a todos. Eu tive uma experiência bastante larga no estrangeiro, especificamente no contexto onde eu trabalhei, que foi no Reino Unido. A autonomia das enfermeiras obstetras, dos enfermeiros obstetras é mais marcada do que no contexto português.
E para além disso também há um enfoque de todo o serviço de saúde na promoção e na otimização da fisiologia do trabalho de parto, o que significa que existem alguns tipos de serviços que não existem, por exemplo, no contexto aqui do Alto Minho e eu diria também do resto do país. Nomeadamente, nós tínhamos 2 tipos de serviços de atendimento ao parto, portanto, um específico para as mulheres sem cuidados adicionais, que era assim que nós nos referíamos, portanto, as mulheres de baixo risco. Tínhamos alguma disponibilidade de oferta relativamente, por exemplo, ao conforto e à dor durante o trabalho de parto, desde as piscinas de parto, desde o Entonox. Tínhamos cuidados 1 para 1 também. O que, infelizmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde ainda não nos permite isso, mas se calhar a Sandrina pode-nos falar um bocadinho dos rácios. Para além disso, pronto, isto nos cuidados intraparto hospitalares. Toda a vigilância da gravidez era da liderança por parte da enfermeira obstetra, portanto, das midwives que pediriam colaboração, seja de endocrinologia ou medicina interna, anestesia ou obstetrícia, ou qual fosse até também fisioterapia. Nós tínhamos uma relação muito própria com os fisioterapeutas, tanto durante a gravidez, mas no pós-parto ainda no hospital. Portanto, nós tínhamos uma equipe de fisioterapia a quem nós referíamos todas as senhoras, por exemplo, que tinham um parto instrumentado. E depois, nos cuidados no pós-parto, portanto, as nossas senhoras tinham uma alta precoce, geralmente de 24 horas. Porquê? Porque os nossos cuidados no pós-parto eram feitos todos no domicílio. Portanto, as senhoras só começavam a sair de casa ali aos 15 dias pós-parto. Nós íamos no dia imediato ao que elas tinham alta, portanto, no espaço de 24 horas nós iríamos até ao seu domicílio e depois planeávamos as visitas subsequentes consoante a disponibilidade. Não era a nossa disponibilidade, era mesmo aquilo que aquela família precisasse, não é? Se era um bebê que parecia estar subictérico, portanto que parecia estar um bocadinho mais amarelinho, para quem não sabe qual é este termo, nós iríamos mais precoce, senão pronto. Mas eu por acaso estava em crer que nós estávamos a pensar em introduzir este tipo de serviço de vigilância para as mulheres de baixo risco aqui no Alto Minho, certo? Alguma de vocês quer comentar isso? Ok, então está contextualizando, não é? Falamos do Serviço de Saúde onde trabalhaste no Reino Unido e, portanto, a sensação que dá é talvez que havia uma maior autonomia, isso, no Reino Unido do que aqui em Portugal, no que diz respeito ao acompanhamento da gravidez? Sim, havia uma maior autonomia. E concretizando, isso o que é que significa? Uma maior autonomia significava, por exemplo, eu não dependia absolutamente de ninguém para fazer uma prescrição por exemplo, se fosse eu que estivesse com a Flávia e que se ela começasse a apresentar sintomas que eu tivesse ali a suspeitar de um problema endócrino, eu podia avançar com a prescrição dessas análises e, portanto, quando eu já pedisse o pedido de colaboração para a endocrinologia, a Flávia já ia com as análises feitas, por exemplo. Portanto, tinha total autonomia para essa prescrição, tinha total autonomia para um pedido de uma ecografia adicional, se fosse necessário, um pedido de colaboração de qualquer especialidade. Okay, eu então, não precisava... Desculpa interromper, Andreia, vou pegar então aqui nisto para perguntar à Susana, efetivamente, e se calhar se houver aqui mais alguém dos cuidados de saúde primários que queira falar, também pode falar. Então, isto é uma realidade, portanto, no acompanhamento pré-natal aqui em Portugal, há alguma dificuldade por parte dos enfermeiros obstetras em fazer esta prescrição de análises, de ecografia ou de encaminhar diretamente para o fisioterapeuta? Para o fisioterapeuta, desculpem, para o endocrinologista, também podia ser para o fisioterapeuta. Na verdade, não é feito nada disso. Atualmente, apesar de estar preconizado pela diretiva europeia, em que os enfermeiros obstetras podem fazer a vigilância da grávida com uma gravidez de baixo risco, não, fazemos toda a vigilância, mas os exames complementares de diagnóstico têm que ser sob prescrição médica e a referenciação
o médico de família também que faz, desde o diagnóstico pré-natal, logo a primeira ecografia, que é garantida a todas as grávidas, e os restantes exames. A questão que, se calhar, muitas pessoas se colocam é que, ok, é diferente dos outros países, mas será que aqui em Portugal os enfermeiros obstetras estão, na verdade, têm, na verdade, competência e sentem-se com competência para fazer essa prescrição? Bom, temos aqui o exemplo de uma colega que até foi trabalhar para o estrangeiro e era esse o trabalho dela, não é? Mas já agora, que trabalha aqui nos cuidados de saúde primários, imaginando que haveria um projeto, como já há em algumas unidades no nosso país, e que esperemos que alarguem até por aqui, por Viana do Castelo, sente que a formação que teve base, não é, para esta profissão de enfermeira obstetra aqui em Portugal, lhe deu essa segurança para fazer a prescrição que neste momento não pode fazer, ou o encaminhamento? Sim, existe formação. A formação especializada é a maior de todas as especialidades que existem. São 2 anos de formação. Sim, temos essas competências para pôr em prática. Todas as circulares também que existem da Direção-Geral de Saúde, há um manual de orientação para que todos sejamos uniformes até na vigilância da grávida. Há orientações muito precisas, muito concretas para cumprirmos, e quando se surgir a situação de identificar alguma situação de risco, aí sim sabemos onde terminar, onde encaminhar e fazer a respectiva referenciação. Se amanhã surgisse esse projeto aí na unidade, estarias confortável para avançar, sim? Avançar, sim. Já era para ontem. Já era para ontem. Bom, então pegando ainda, eu já sei que há aí uma questão no ar que ainda não foi respondida, mas vou deixar ainda aí a marinar, porque vou pegar noutras coisas que aqui a nossa colega falou sobre, então, a ver se eu compreendi bem. Lá no Reino Unido, então, havia umas unidades que eram, que no fundo eram geridas por enfermeiras obstetras, onde havia o acesso à piscina de parto, um ambiente mais promotor da fisiologia do parto, não é? E aí os enfermeiros obstetras, de facto, é a perícia dos enfermeiros obstetras e estão com total autonomia nestas unidades. Sandrina, acha que isto poderia ser uma realidade no Serviço Nacional de Saúde, até ali no Hospital de Viana do Castelo, oferecer estas unidades à população, as chamadas unidades de cuidados da maternidade? Achas que os colegas que estão preparados para assumir essa responsabilidade e que poderia ser uma mais-valia para as mulheres nesta região? A Andreia falou na questão portanto, de um sistema em que a grávida é acompanhada numa fase de gravidez e depois é acompanhada numa lógica de continuidade também nesses serviços de saúde, não é? Portanto, as mesmas pessoas que a acompanham na gravidez, não necessariamente, é isso? Pronto, ainda assim dizer-vos que uma das, para mim, e isto está descrito cientificamente e nós sabemos disso, que uma das bases mais importantes para o trabalho da enfermeira especialista é a confiança, E de facto nós não podemos negar que é com o enfermeiro especialista que a grávida estabelece esta relação de confiança, principalmente com o enfermeiro especialista que ela estabelece esta relação de confiança, e isso faz todo sentido, porque nós estamos lá sempre ao longo da gravidez. Não só ao longo da gravidez, não é? Eu aqui fiquei muito na gravidez porque me estou a focar mais na maternidade, mas no hospital também temos uma panóplia de serviços no âmbito da ginecologia, com potencial para desenvolver muito mais, sem dúvida nenhuma, mas na verdade nós neste momento também canalizamos o recurso para aquilo que são áreas prioritárias, porque efetivamente nós devíamos ter um número superior de enfermeiros especialistas no terreno. Isto acontece quer em contexto hospitalar, quer nos próprios cuidados de saúde primários, para podermos dar este cuidado mais efetivo, mais humano, de maior proximidade, de uma forma mais equitativa, não é? Porque ele acontece, mas ainda assim, e a própria Susana diz, não é, que teriam margem para dar muito mais desde que efetivamente tivessem também mais recursos. Ainda assim dizer o quê? Dizer, quando a Isabel pergunta se conseguiríamos aqui fazer isso, eu fazendo uma análise daquilo que são as nossas práticas, eu devo dizer que uma grávida de baixo risco que entra na maternidade em trabalho de parto é
vigiada pelos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica até ao nascimento do bebê. O que é que acontece efetivamente e o enfermeiro faz essa gestão até o nascimento do bebê. Portanto, sim, nós temos a competência para fazer isso. Nós trabalhamos num contexto hospitalar e, portanto, como é um contexto hospitalar, é um contexto que está preparado com uma equipa multiprofissional. E sim, efetivamente, é um contexto onde todos estes profissionais se articulam naquilo que é o seu âmbito de competências. E lá está, o enfermeiro especialista atua dentro daquilo que é a sua área de intervenção e passa a responsabilidade a partir do momento em que, ok, isto extravasou o meu âmbito de competência e passa para o profissional a quem compete essa intervenção. Portanto, quando perguntas, isto seria possível? Claro que era possível quando falamos de grávidas de baixo risco, não é? E era possível no contexto hospitalar, e aqui lá está, como estamos a falar de contexto hospitalar, era possível até porque isso já acontece. Aqui falaríamos, eventualmente, se quiséssemos criar uma unidade onde estivessem só os enfermeiros especialistas, imaginem um espaço onde nós estivéssemos eventualmente com menos presença física, digamos, destes profissionais, e que pudéssemos eventualmente, a partir do momento em que nós precisamos da ajuda ou da intervenção dos outros grupos, ok, vamos transferir a responsabilidade, porque é assim que o sistema tem efetivamente que funcionar. Agora, o que me choca efetivamente é que nos dias de hoje ainda não se perceba que os partos, a maior parte dos partos, e efetivamente a nossa realidade também é de que tem aumentado o número de gravidezes de risco. Isto é uma verdade, temos cada vez mais grávidas com patologia, porque temos também gravidezes em fases mais avançadas da vida, não é? Isto é inevitavelmente um desafio, porque existem outras patologias associadas, nomeadamente a hipertensão, a diabetes, e portanto isto incrementa aqui algum risco na gravidez que não pode de todo ser negado. Mas isso não implica ou não obsta de todo a que uma grávida de baixo risco seja integralmente seguida por um enfermeiro especialista que tem a segurança de, a partir do momento em que extravasa o meu âmbito de competência, eu não vou nunca abandonar aquela senhora. Porque se repararam, e aqui a nossa Flávia dizia muito bem, que foi um obstetra que lhe fez o parto, mas ela tinha uma voz de anjo ali. Portanto, o enfermeiro obstetra tem intervenções muito técnicas e tem intervenções muito do foro humano, da proximidade, do acompanhamento, da confiança àquela mulher. E, portanto, mesmo que seja uma gravidez de risco, o enfermeiro especialista, tem um papel extremamente importante no sistema, não é? E na forma como permitimos que as mulheres vivenciem a sua experiência de parto e que sabemos que tem impacto duradouro, não é, na vida. Agora, sim, é possível, os enfermeiros especialistas têm essa capacidade. Nós vivemos num sistema que não está trabalhado desta forma e, portanto, a sala de partos, reparem que também são muitas vezes contextos de formação. O nosso hospital, por exemplo, e muitas maternidades no país, são paralelamente contextos de formação para o médico obstetra que têm, de acordo com aquilo que é a sua prática e a sua competência técnica, necessidade de aprender também intervenções de baixo risco. Portanto, muitas vezes é levado a fazer intervenções nestas mulheres para perceber e ter aqui uma análise comparativa entre o que é o baixo e alto risco. E aqui sim, muitas vezes o facto de estarmos nesta proximidade leva a que muitas das funções que seriam realizadas pelo enfermeiro especialista que está naquele momento no contexto, são também pelo obstetra para que ele possa aprender, desenvolver e crescer. E até porque nestes contextos de formação não há obstetra honesto que não diga que durante a formação aprendeu imenso com as enfermeiras parteiras, não é? Então vou pegar um bocadinho na conversa que estamos a ter porque apanhei aí um ponto importante que ainda não tinha sido dito, porque até agora estávamos aqui excelentes cuidados e temos mesmo que aplaudir os cuidados, porque não é a realidade, infelizmente não é igual em todo o país e se vocês seguirem o podcast, certo, vão perceber claramente isso, mas daqui da conversa eu ouvi que se tivéssemos mais enfermeiros obstetras, então, e há bocado também dizia a Andréa ali, pois, esta questão do 1 para 1, já sei que aqui que não é possível porque não há enfermeiros obstetras suficientes. Então vamos lá ver, se tivéssemos mais enfermeiros obstetras, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados de saúde hospitalares, isso seria uma mais-valia para a população? De que medida? O que é que podíamos fazer mais que não estamos a fazer agora?
aqui nesta região do Alto Minho? Neste momento, efetivamente, nós poderíamos fazer no Alto Minho um pouco aquilo que eu acho que se pode fazer no país em geral, não é? Que tem a ver com a literacia em saúde. E a literacia em saúde é fundamental até para perceber que reparem, a própria população, quando surgem as primeiras notícias de que são os enfermeiros especialistas na área da saúde materna e obstétrica e obstetrícia, que fazem os partos, dá a sensação que as pessoas ficam estupefactas, mas que perigo que agora nós vamos correr, porque são os enfermeiros especialistas que fazem os partos. Portanto, isto por si só já denota que há aqui algo a trabalhar, não é? Mais enfermeiros especialistas permitem-nos chegar mais às pessoas, ter mais proximidade, ter mais tempo. A Andreia falava-nos numa relação de 1 para 1, num serviço de saúde onde as grávidas privilegiam a gestão, por exemplo, da dor do parto com recurso a métodos preferencialmente não farmacológicos, não é? Os métodos não farmacológicos exigem da parte da mulher uma preparação e uma consciencialização e um apoio continuado. Efetivamente, lá está, mesmo que os cursos de preparação, e sim, sem dúvida, os cursos de preparação são fundamentais neste sentido, é fundamental também para aquela mulher que ela consiga, no contexto onde as coisas estão a acontecer, a validação daquilo que ela aprendeu nos cursos. Porque nós fazemos os cursos de preparação, são feitos por profissionais nos cuidados de saúde primários, que não são os mesmos que os que acompanham no hospital, não é? Portanto, se fôssemos mais, poderíamos eventualmente criar aqui uma rede que nos permitisse o acompanhamento das mulheres. É um dos contributos fundamentais, é a mulher que está do outro lado confiar no profissional que tem. Desculpa, Ana, estás a falar em continuidade de cuidados, é isso? A pessoa que acompanha durante a gravidez poder também acompanhar no parto e até no período pós-parto. E no período pós-parto. Já vamos aí, que eu lembro-me que fizemos uma questão. Sim, portanto, quando eu falo aqui do rácios e do número de enfermeiros especialistas, é porque eu acho que precisamos de fazer intervenções no sentido de aumentar a literacia em saúde. Precisávamos chegar com preparação para o parto a todas as mulheres, efetivamente não chegamos. Efetivamente muitas não vão porque desconhecem, porque também não conseguem perceber a importância de irem. Portanto, a literacia para mim é um ponto fundamental aos vários níveis. E a preparação para o parto tem um papel fundamental depois na gestão do processo da gravidez, do parto e do pós-parto, sim, sem dúvida. Obrigada. Passava se calhar a palavra à Susana. Susana, e no contexto de cuidados de saúde primários, então, se tivéssemos mais enfermeiros obstetras? Cada vez mais os enfermeiros querem investir também numa especialidade, numa especialização. E se o nosso sistema de saúde tivesse já com a implementação do que se pretende, as pessoas, ao selecionarem uma especialidade, iam também. Porque eu conheço muitos colegas que até querem ir para enfermeiros obstetras, mas até nem querem ir para o hospital trabalhar, não é? Há outras áreas, há a comunidade. Mas da forma que está a oferta e aquilo que nós podemos e o potencial que temos que não é aproveitado. Mais outras questões. Se pensarmos, eu, enquanto enfermeira obstetra, numa unidade de saúde, ao poder implementar aquilo que está preconizado, libertaria o médico de família, neste caso, para o atendimento de outras situações. Não é? Para a vigilância das outras patologias, dos outros grupos de risco que existem, os vulneráveis, as crianças, a vigilância, as doenças, a patologia está a aumentar muito na população e havia essa libertação. Pronto. A parceria, o trabalho em parceria haveria sempre, tem que haver, porque não trabalhamos isolados. Mas acho que é mesmo de começarmos a implementar o que está a diretiva, não é? O acompanhamento, para que isso também haja aqui um input, não é? Da própria formação dos colegas e acho que ia dar aqui uma volta muito grande. E com muitos ganhos em saúde, principalmente, que é o que nos interessa. E satisfação dos utentes, das pessoas e dos próprios profissionais, que não nos podemos esquecer. Obrigada, Susana. Então, daquilo que... Vamos recapitulando.
Aqui em Viena, pelo menos no contexto onde trabalha, já temos, por exemplo, em algumas atividades que são realizadas em outros contextos por médicos de família, como sendo, há bocado ainda estávamos a falar a nível da contracepção, a colocação de implantes contraceptivos ou dispositivos intrauterinos, são feitos por enfermeira especialista de saúde materna e obstetra, não é? Como eu entendi, a enfermeira obstetra. Noutros contextos não, é o médico de família que faz. Portanto, aqui já temos um avanço relativamente a isso, o que realmente permite uma maior disponibilidade também médica, mas também uma boa qualidade de cuidado prestado, imagino. Portanto, agora seria dar o salto também para o acompanhamento da gravidez. Eu perguntaria se, porque em alguns contextos isto não está a acontecer, mas todas as grávidas estão a conseguir ter acesso, mesmo as grávidas imigrantes, aos cuidados de saúde e às ecografias, principalmente às 3 recomendadas pelos serviços de saúde, porque há várias regiões em que as 3 recomendadas não estão a ser cobertas pelo serviço de saúde. As grávidas têm que procurar fora e às vezes com muita dificuldade. O Alto Minho também tem registado um aumento da população imigrante, principalmente algumas regiões, Valença, Cerveira, Monção, em que se tem notado mais. É garantida a consulta a essas senhoras. Apesar de não lhes ser atribuída uma equipa de saúde, porque por uma questão de legalização dos documentos, elas são sempre atendidas em consulta. Temos feito, portanto, na minha unidade de saúde, faço eu esse acompanhamento, ficam com uma inscrição esporádica, não é? Não têm equipa de saúde atribuída, a questão é que ocupam a consulta aberta, lá está. Não é? Consulta aberta é aquela consulta do dia que o médico tem para atender situações agudas. E se a vigilância fosse só feita por nós, não aconteceria isso. Mas sim, é garantido o acesso a todas. Todas as nossas grávidas do Alto Minho têm a primeira ecografia garantida. Susana, posso só fazer uma pergunta? Desculpe, que há bocado se calhar não fui tão clara. Mas e todas as mulheres neste momento, nesta região, estando grávidas, pronto, não estando grávidas, acho que a resposta é óbvia, que nem toda a gente tem acesso a médico de família, não é? Infelizmente. Mas estando grávidas, todas as mulheres têm acesso a médico de família nesta região? Ficam com uma inscrição esporádica, não têm uma equipa de portuguesas, portanto, isto não tem a ver com migrantes. Portanto, eu queria só dizer, portanto, não estamos a falar só de migrantes que não estarão legalizadas. Estamos a falar também das mulheres portuguesas, algumas, sim, que eventualmente poderão não ter médico de família e no momento que engravidam, que se calhar continuam a não ter. Exato. Isso? Exato, sim. Há regiões que se nota mais esse aspecto, mais utentes sem médico de família. Portanto, na minha zona não, temos cobertura de uma forma é 98%, exatamente, com médico de família cá no Alto Minho, sim. Portanto, a senhora que chega ao serviço com necessidade de cuidados, concretamente de consulta de saúde materna, tem a vigilância garantida. É uma questão muito pertinente que faz as ecografias, portanto, a primeira é feita no hospital, com o diagnóstico pré-natal, já foi alargada a toda a região. Agora, em relação à segunda ecografia, é garantida às senhoras de risco. As outras, as grávidas de baixo risco, têm tido dificuldades em marcar a segunda e a terceira por causa... muitas têm que ir ao Porto fazer, muitas vezes não têm que pagar a ecografia, tem havido muita dificuldade na realização. O que é que nós fazemos? Tentamos pedir o mais precocemente possível, requisitar, para que elas tenham tempo de procurar onde fazer. Agora, realmente têm que fazer muitos quilómetros, muitas vezes para garantir... Porque neste momento não há disponibilidade, não é, do médico obstetra. Aqui é uma competência, a ecografia de segundo trimestre. Não fazem todas, mas não são todas. Não conseguem dar resposta, não é? Portanto, também faltam. Sim, sim. Não sei se já acabou, Susana. Sim.
Sim, efetivamente, relativamente às ecografias, o que se está a fazer está-se a incrementar o número de ecografias a fazer e a tentar resolver com a articulação com serviços externos. Portanto, ainda que possa ter havido um timing em que se verificou alguma dificuldade, esse problema está a tentar ser resolvido. Portanto, é um problema que está perfeitamente identificado e que se estão a implementar estratégias de resolução, está bem? Eu não sei se isso já é, mas como estou no serviço, eu sei que isto está a ser resolvido. E o nosso próprio serviço está neste momento também a incrementar o número de ecografias que faz, precisamente para ainda assim evitar a contratualização externa deste serviço. Bom, então e agora passando ao pós-parto, não é? Porque a Andrea há pouco também falou, não só esta questão da continuidade, que é uma questão muito importante, e eu vou querer também ouvir aqui a opinião da Flávia acerca deste assunto, como é que seria ser acompanhado pelo mesmo profissional durante a gravidez, o parto e depois a continuidade do pós-parto, que não só apenas uma consulta, mas se calhar algumas, não é? Um pacote de consultas ao longo daqueles primeiros 15 dias de nascimento de uma criança. Há pouco falamos que este era um serviço que já é prestado aqui em Viana do Castelo, mas estamos a falar de uma visita domiciliária ou mais, ou depende um bocadinho da disponibilidade dos profissionais, que se calhar já percebemos que estamos a precisar de mais profissionais? A visita domiciliária é feita a todas as utentes que o pretendam, quase todas assim querem que seja feita. Depois, de acordo com cada situação, vamos fazendo momentos de encontros, de avaliação, seja no próprio domicílio ou na unidade funcional. Muitas vezes também, dependendo da situação, referenciamos para a colega que está na unidade de cuidados na comunidade, para a enfermeira obstetra, que é a colega que está dedicada aos cursos de preparação para o parto e à recuperação também no pós-parto, que se faz em grupo. Também dão um apoio a essas senhoras que estão a precisar de mais atenção ou de mais cuidados nesta fase. Depois é avaliada a situação. Usamos muito até o contacto telefónico para o acompanhamento da situação, dependendo também do caso. Então, Flávia, passo agora a palavra. O que é que achas disto? Da ideia de haver um serviço, que pode ser até um serviço hospitalar e fazer tudo no mesmo local, ou então até poderia ser os próprios profissionais, em vez de ser a grávida, que se iam ajustando e, portanto, no pré-natal até iam mais perto de onde está a grávida, que é na comunidade e num centro de saúde, mas depois ficariam à chamada aquele profissional ou um conjunto de profissionais, uma equipa, que a grávida conhece durante a gravidez e depois estariam no momento do parto e inclusive nestas visitas pós-parto, esta continuidade. A verdade é que esse tipo de abordagem iria dar uma segurança muito maior, não é? E sabemos que isso é a base para que depois o processo de parto também corra de outra forma, não é? Como a Sandrina agora aqui disse, a literacia começa nas aulas de preparação e se calhar um bocadinho no acompanhamento que é feito no planeamento familiar e até antes, quando nós somos acompanhadas, por exemplo, quando somos adolescentes, não é? E se este acompanhamento realmente fosse feito por menos profissionais, ou seja, de uma forma de 1 para 1, como a Andrea estava a dizer, aqui num rácio muito mais personalizado, claro que a segurança ia ser outra, não é? Como eu estava a dizer, eu não notei discrepâncias nas equipas que fui, pelas equipas pelas quais fui acompanhada, porque noto mesmo este esforço dos profissionais de que haja aqui uma congruência em termos de atuação. E noto inclusivamente, porque fiz as aulas de preparação para o parto, essa preocupação é também extensa a essas aulas. Muitas vezes noto que efetivamente há pequenos cuidados que depois não conseguem ser concretizados, que nós falamos nas aulas de preparação e depois em meio hospitalar não conseguimos.
ou não conseguem, não é? Dar essa resposta. E no pós-parto também, e agora puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque sou fisioterapeuta, e inclusivamente na saúde da mulher, a Andreia fala ali de uma questão muito importante, que é poder haver esta articulação, que eu noto, porque trabalho em contexto particular, que não há essa referenciação. E para mim, na minha ótica, e aqui já estou a falar de um ponto de vista completamente diferente, é efetivamente uma preocupação adicional muito importante. Portanto, se me pergunta se, havendo mais profissionais, este acompanhamento poderia ser feito de 1 para 1, incrementando esta confiança que a Sandrina tanto fala, e se calhar até ajustar melhor essas expectativas em relação ao parto específico que aquela pessoa tem que ter, porque nós não podemos ter todas o mesmo tipo de abordagem, não é? E do pós-parto, porque depois depende muito daquilo que acontece no momento. Claro que sim, isso seria ouro sobre azul, não é? E imagino que para os profissionais também poderem trabalhar com esta tranquilidade e, como se notam que gostam daquilo que fazem, se puderem ter melhores condições, claro que tudo corre pelo melhor, não é? Temos populações mais felizes. Então, André há pouco também falou da questão da alta precoce, já há vários projetos aqui no nosso país também relativamente a isso, não é? 24 horas depois terem alta e depois serem mais acompanhados no serviço de saúde. A Susana há pouco disse que as grávidas que são acompanhadas aqui no Centro de Saúde por ela têm todas o benefício de ter a presença dela no pós-parto no domicílio, o que é maravilhoso. Mas não sei se acontece em todas as unidades de cuidados de saúde primários aqui na região do Alto Minho. Porque imagino que seja um desafio, porque não devem ser assim tão poucas as mulheres, e por isso, com a situação do acompanhamento da mulher não grávida, não é? Desde a adolescência até questões relacionadas com a fertilidade, a mulher adulta, contracepção, mais as grávidas, eu julgo que será um bocadinho difícil atender a toda esta população. Isto seria, se calhar, uma mais-valia se tivéssemos mais enfermeiros obstetras na comunidade a trabalhar assim bem como está aqui, aqui a unidade da enfermeira Susana, se calhar poderia ser algo a pensar, liberar um bocadinho ali os cuidados de saúde hospitalares, dar uma alta às 24 horas, sabendo que depois a mulher ia ser, e o bebê, poderiam ser acompanhados logo a seguir, no dia 24 horas depois já estaria alguém especializado em casa, e indo mais vezes as que fossem necessárias. Isso poderia libertar um bocadinho aqui o peso hospitalar e se calhar depois haver mais disponibilidade, sei lá, para fazer ecografias. Aqui o peso não recairia sobre as ecografias, não é? Porque a alta aqui até poderia ser uma alta dada nestas mulheres de baixo risco pelos próprios enfermeiros obstetras, não é? Portanto, logo por aí já. Mas ainda assim, dizer que esta questão do rácio é extremamente importante. Nós funcionamos, portanto, os serviços de saúde, nós temos na comunidade enfermeiros especialistas nos diferentes centros de saúde. No Alto Minho, aqui na nossa unidade local de saúde, temos 12 centros de saúde. Temos uma dispersão geográfica muito grande. E os nossos enfermeiros especialistas que estão afetos à área, e corrijo-me, Susana, se eu eventualmente cometer aqui alguma pequena falha, os nossos enfermeiros especialistas estão afetos a unidades onde trabalham sob referenciação. E, portanto, o centro de saúde tem uma grande população e são referenciados para os enfermeiros especialistas as grávidas que necessitam daqueles cuidados especializados. A questão aqui está, será que são todos referenciados? Será que se fossem todos referenciados dariam resposta? Uma alta precoce implicaria, lá está, este cuidado de proximidade. E tendo em atenção o rácio que temos neste momento, a dispersão geográfica, realmente nós já tivemos esse projeto aqui implementado, da alta precoce. Portanto, as senhoras tinham alta depois de dos bebés completarem as 24 horas de vida. E, efetivamente, o que nos levou aqui a retrair tem a ver precisamente com o rácio. Portanto, a vontade está lá, o ímpeto está lá, o reconhecimento da competência do enfermeiro especialista para fazer esta avaliação após a alta e dar continuidade a isto está lá, portanto, é reconhecido. Efetivamente, uma questão de segurança, porque não conseguimos este rácio e temos uma dispersão geográfica muito grande,
com um enfermeiro especialista alocado a cada um destes centros de saúde, esta questão da segurança também acaba por nos retrair. Portanto, sim, é muito importante o número de enfermeiros especialistas para ficarem efetivamente disponíveis e fazerem este cuidado de maior proximidade, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer porque foi ótimo este bocadinho que tivemos aqui a conversar e queria dar aqui a oportunidade para acrescentarem assim mais alguma coisa, mais alguma palavra, fazer algum apelo, imaginando das pessoas que nos vão ouvir, quer seja a população em geral, quer sejam os políticos, as pessoas que tomam decisões, portanto, dar-vos agora este bocadinho de espaço de antena para isso. Acrescentaria talvez aqui, até porque já pegamos nesse tema, das áreas do país onde temos o projeto piloto a decorrer das grávidas, ou a iniciar, das grávidas vigiadas pelos enfermeiros especialistas, aqui, e que surgiu, lá está, como mote de que naquela área, como não há médico de família para seguir, colocamos o enfermeiro especialista a fazer a vigilância. Ou seja, isto para mim à partida é um reconhecimento de que sim, o enfermeiro é reconhecimento até pela própria grupo profissional médico, que muitas vezes demonstra alguma resistência aqui nesta gestão de competências, não é? De que sim, os enfermeiros especialistas têm essa capacidade, essa autonomia e essa competência. Claro está que os enfermeiros especialistas também têm a noção de que a área de intervenção tem limites, não é? E isto é que é importante, é percebermos que nós trabalhamos num sistema onde todos podemos acrescentar, onde podemos potenciar competências de profissionais para libertar outros que podem fazer tarefas mais complexas, não é? Eu acho que isto é extremamente importante. É tornarmos o sistema mais eficiente e dar espaço para trabalharem as pessoas que conseguem desenvolver as competências sem entrarmos nunca em conflito e sempre numa lógica de que o trabalho em equipa é que deve imperar, não é? O trabalho em equipa deve imperar e temos necessariamente que tornar mais eficiente o sistema de saúde e dar oportunidade aos profissionais que estão no terreno de exercerem. Do ponto de vista político, não vou aqui acrescentar grande coisa efetivamente, dizer que o caminho é este, sim, é reconhecermos que os enfermeiros especialistas estão cá para assumir o seu papel. Não estamos cá com medo de dizer quais são as nossas competências, de as assumir, de trabalhar e de acrescentar valor a um sistema que precisa efetivamente dele, porque nós sabemos que temos efetivamente que lutar pelo nosso Serviço Nacional de Saúde e os enfermeiros especialistas são sim um valor importante, não é? Conseguem acrescentar um valor importantíssimo ao sistema de saúde, às grávidas, às famílias, às pessoas, porque efetivamente nós, como vimos, temos uma intervenção que começa no nascimento e que vai até à morte, não é? Menopausa e por aí fora. Portanto, temos um papel que é preponderante no ciclo de vida, que não pode de todo ser minimizado ou reduzido, pelo contrário, tem que ser valorizado, deve ser valorizado e é efetivamente para isto que nós estamos disponíveis. Obrigada, Isabel. Concordo plenamente, Sandrina. Não vou repetir, já tinha também falado sobre essa questão, só vou acrescentar que sim, eu estou numa unidade de saúde familiar, como estou agora, e no Alto Minho há poucas unidades de saúde familiares realmente com enfermeiras obstetras, mas existem. E sim, acho que podem ser não só reconhecidos, mas aproveitados para o exercício das suas competências e dizer só que estamos cá para o apoio e para garantir os princípios do Serviço Nacional de Saúde e os valores que defendemos, esses valores que consideramos tão importantes e são fundamentais. Obrigada, Flávia. Aí a pequenina está a pedir mais atenção, não é? Mas queres também dar algumas palavrinhas? E isso ela até vai ajudar a segurar no microfone. Eu confesso que não apanhei a última pergunta, Isabel, peço desculpa. Porque não, é só se queres deixar alguma mensagem para as pessoas que nos vão ouvir e para quem está hoje aqui. Eu vou falar sobre o papel que me compete agora aqui, como utilizadora. Que noto muito que há também uma falta de confiança, se calhar da parte da população, e para que isso não exista, porque efetivamente quanto mais nós usarmos os serviços, mais estas falhas vêm ao de cima e melhor
e melhor se consegue ajustar as questões às necessidades da população. E por isso acho que nós devemos mesmo fazer o nosso papel de cidadãos, que é usar aquilo que nos compete para conseguirmos todos melhorar, porque se nós não usamos os serviços, as falhas não vêm ao de cima, as necessidades não vêm ao de cima, as lacunas não conseguem ser identificadas e, portanto, como cidadãos, acho que devíamos mesmo fazer o nosso papel e para que esta área seja mais valorizada e para que vocês consigam trabalhar em melhores condições. Olha, obrigada a todos pelas vossas palavras. Para terminar, não sei se alguém quer deixar alguma palavra, alguém desse lado. Sim, então temos aqui uma palavra da Andreia. Eu queria só deixar um apelo. Eu vejo e falando aqui no mote político, eu vejo um enfoque muito grande, muitas vezes, na patologia e porque cada vez temos com mais mulheres com patologia, não é? E eu acho que é aqui onde nós, por exemplo, como enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, podemos dar muito contributo, é precisamente a ter a certeza que garantimos que os cuidados às mulheres que não têm patologia e que muitas vezes ficam esquecidas nos programas políticos, que elas tenham os cuidados certos que otimizam as suas potencialidades e a nossa fisiologia como mulheres, porque nós, se prestarmos cuidados certos às mulheres de baixo risco, vamos estar consequentemente e em bola de neve a disponibilizar mais recursos para as mulheres que têm risco. E, portanto, aí eu acho que nós podemos dar um contributo muito grande. Bom, então é isso, fechar com esta mensagem, não é? Porque que se realmente potenciássemos, dessemos espaço para que mais enfermeiros obstetras pudessem trabalhar dentro da sua área de intervenção, não é que façam mais ou menos do que é a sua área de intervenção, então se calhar havia maior disponibilidade para que outros profissionais também na sua área de intervenção pudessem prestar os seus cuidados, não é? E então é um win-win para todos, ganham as mulheres que, não tendo necessidade de intervenções acrescidas, têm o melhor especialista ao cuidado delas, e as outras que têm necessidade de cuidados acrescidos têm também a disponibilidade dos profissionais para as atenderem. Então queria deixar um apelo que nos chega da International Confederation of Midwives, que em 2026 vai realizar, vai juntar milhares de enfermeiros obstetras em Lisboa, no seu congresso trienal. Portanto, na altura de Santo António, vão ver nas ruas de Lisboa desfilar milhares de enfermeiros obstetras. E a campanha PUSH lembra-nos então que a 2 minutos morre no mundo uma mulher por causa de causas relacionadas com a gravidez e o parto. E muitas destas mortes são evitáveis. No caso aqui de Portugal, felizmente, que já temos um rácio bom de enfermeiros obstetras ao serviço da população, e em alguns países melhor do que outro. Hoje aqui vimos que de facto temos bastantes serviços já disponíveis à população aqui nesta região, mas não é igual em todas as regiões do país, o que nos faz pensar, não é, na questão da equidade em saúde. Mas temos também este problema que são preciso, têm as cesarianas desnecessárias, também as questões da personalização dos cuidados, restrição de direitos reprodutivos, o não acesso de toda a gente aos cuidados de saúde, quer no contexto de saúde da mulher, quer no contexto de saúde da gravidez, e portanto também já demos aqui alguns exemplos que são conhecidos a nível nacional, e portanto a solução a nível de evidência científica nacional e internacional é clara. São necessários mais enfermeiros obstetras e parteiras certificadas, porque são os profissionais capazes para assegurar até 90% dos cuidados de saúde sexual, reprodutiva, materna e neonatal às mulheres. E, portanto, o estudo estima que o mundo necessitaria de mais de 1 milhão destes profissionais, e é por isso que até junho de 2026, portanto até à altura do Congresso, tenham este objetivo de reunir assinaturas. Portanto, assinaturas de vocês que estão aí desse lado. Vou aproveitar já para lançar o apelo a vocês que estão aqui sentados, mesmo aqui à minha frente, pegarem no telemóvel e com a vossa câmara apontarem aqui para o QR Code e
se identificarem com este apelo, ajudar então a International Confederation of Midwives a reunir este 1 milhão de assinaturas para poder, junto dos decisores políticos, apelar para mais enfermeiras obstetras a nível mundial. Há países que têm, de facto, falhas enormes, outros menos, não é? Mas que ainda assim o investimento em enfermeiros obstetras poderia fazer muita diferença, como é o caso do nosso, e já falamos aqui em algumas situações. A Associação dos Enfermeiros Obstetras agradece-vos por toda a vossa atenção. Relembra que investir nos enfermeiros obstetras e na autonomia dos enfermeiros obstetras é investir na qualidade dos cuidados de saúde à mulher ao longo do seu ciclo vital, e está aqui o QR Code, se vocês quiserem também seguir o canal do YouTube, onde este podcast vai ser gravado e vai ser publicado, e onde estarão publicados todos os outros podcasts que vamos fazendo, estes 3 primeiros e os outros todos que seguirão, e colocar os vossos comentários para nos ajudar a partilhar a palavra e ajudar a refletir de que forma é que nós podemos então continuar a melhorar os cuidados de saúde à mulher aqui em Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção e obrigada a vocês também.